O último passo parece incoerente, apesar de ser o último passo. O último passo é dar o primeiro passo. Estranho, mas é. O primeiro passo é estar no lugar certo. O segundo passo é dar atenção às pessoas certas. O terceiro passo é esperar o momento certo. E o quarto passo é dar o primeiro passo. O que significa isso? Aquele coxo estava ali, sentado à porta do templo. O verso 7 diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou. Mas quando nós lemos este mesmo verso, na Bíblia, Nova Versão Internacional, nos diz este verso, que Pedro e João o ajudou a se levantar. Pedro o ajudou a se levantar. Isso significa que no momento que ele ouviu a promessa de Deus, ele tentou se levantar. Ele sabia que ela era coxo, sim ou não? Sim ou não? Ele sabia que ele era coxo, sim ou não? Sim. Ele sabia que jamais ele poderia se levantar, sim ou não? Sim, ele tinha certeza, nunca ele poderia se levantar porque era coxo. Ele sabia, ou ele tinha no seu coração, que ele era coxo, estava convicto disso. Entretanto, quando ele ouviu Pedro e João dizerem a ele: levanta, em nome de Jesus, levanta e anda, ele não pensou duas vezes, ele ameaçou levantar. E talvez sozinho ele não tivesse conseguido, Raquel, porque ele nunca havia andado. Mas ali vai Pedro ou João e pega na mão daquele coxo e o ajuda a se levantar. Eu entendo com isto, irmãos, que a bênção de Deus não vai acontecer na sua vida se você ficar acomodado. Se você ficar esperando a bênção de Deus, não vai acontecer nada. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que dizer a Deus que nós estamos interessados em receber a sua bênção. E aquele jovem ali, aquele coxo, tenta se levantar. E Pedro ou João estende a mão ali para ele e o coloca de pé. E naquele mesmo momento nos diz a Bíblia que não somente aquele homem começou a andar, mas como ele entrou no templo, saltando, pulando e dando glória a Deus. Nós devemos entender que sempre que nós quisermos uma bênção de Deus, seja ela qual for, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar. A Bíblia nos diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Algumas versões dizem que o reino de Deus ele é agarrado. Você precisa tomar posse. Essa palavra é muito forte. Tomar posse da bênção de Deus. É como se você estivesse à porta para receber a sua bênção. A porta estivesse aberta, mas você não quisesse entrar. Como se Deus entregasse na sua mão uma chave e você ficar perguntando a Deus: o que é que eu faço com esta chave? Aí eu pergunto a você: se Deus te entregar uma chave, o que você tem que fazer com a chave? Abrir alguma coisa. Se for a chave do carro, você dá a partida no carro. Cada um de nós tem um perfil, correto? Cada um tem uma forma de reagir diante das circunstâncias. Às vezes, pense comigo, se você chega diante de uma porta e ela está fechada, o que você faz? Bate. Ou abre se você tiver a chave, correto? Mas vamos imaginar que você chegou diante de uma porta e ela está fechada. Você bate. Se ela se abrir, o que você faz? Entra. Eu entro. Agora tem gente que chega diante da porta e pergunta: o que eu faço? Eu não teria dúvida disso. Eu vou lá e bato a porta. Abriu, entra. Tem gente que às vezes chega à porta, pergunta: o que eu faço? Aí você responde assim, ou Deus responde assim: bate na porta. E a pessoa vai lá, bate na porta, a porta se abre. Aí vem perguntar a Deus: Senhor, e agora? O que eu faço? E Deus responde: entra. Irmãos, isso é óbvio. Mas às vezes, diante do perfil das pessoas, elas têm dificuldade de decidir isso. E aí eu vou dar agora uma situação para complicar um pouquinho mais a sua vida. Você chega diante
de 2 portas e as 2 estão abertas. O que você faz? Escolhe uma. Qual delas? A mais bonita, a maior, a melhor, a que você julga ser a mais adequada. E aí você pergunta assim, mas Senhor, qual porta que o Senhor quer que eu entre? Se Ele deixou 2 abertas, qual que você vai entrar? A que você quiser. É aí que está o nosso poder de decisão. Aí é que está o nosso julgamento. Nós devemos ter discernimento e identificar quando uma bênção vem de Deus ou não. Mas quando nós temos o nosso caminho direcionado na palavra de Deus e estamos no lugar certo, a bênção de Deus é certa na nossa vida. Deus não vai permitir que o inimigo fique deixando portas abertas à sua frente, não. Confie em Deus, porque Deus é fiel para proteger você. Estão entendendo? Vamos fazer um paralelo com a história do coxo. O coxo está lá sentado e Pedro estende a mão e diz, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele, mineiro, desconfiado, olha para Pedro e diz, vou levantar nada. Vou levantar aqui, você me larga e eu caio aqui, estribucho no chão. Não, estou fora. Se ele tivesse pensado assim, teria recebido a bênção de Deus? Sim ou não? Não, logicamente que não. Nós devemos dar o primeiro passo. Devemos querer a bênção de Deus. Eu me lembrei agora de um testemunho que foi contado por um pastor, eu não me lembro quem.